Bom dia, eu sou Ana Paula Bueno Coutinho, sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas. Hoje apresento o trabalho com o título Uso do misoprostol oral ou vaginal para indução do trabalho de parto, uma revisão de literatura. A indução do trabalho de parto ela é usada para interromper a gravidez quando os benefícios do parto naquele momento superam os riscos do processo de indução. As taxas de indução de parto têm aumentado em todo o mundo nas últimas décadas. Portanto, há uma demanda crescente por um método de indução seguro e eficaz que resulte no parto vaginal sem comprometer a segurança materna ou fetal. O misoprostol ele é um análogo de prostaglandinas, tem um efeito uterotônico. Ele foi desenvolvido e comercializado como um medicamento oral para prevenção e tratamento de úlceras do trato gastrointestinal superior. O uso na gravidez, ele era contraindicado, porém, somente após os últimos estudos realizados, ele foi considerado eficaz e aparentemente seguro na indução do parto, recebendo amplo endosso para o uso off-label. Ele pode ser administrado por essas três vias, então, oral, sublingual e vaginal. O objetivo do estudo foi comparar a eficácia e a segurança do misoprostol oral, 50 microgramas a cada 4 horas, conforme necessário, com o misoprostol vaginal de baixa dose, 25 a 50 microgramas a cada 6 horas, conforme necessário. Assim como avaliar o tempo de evolução para o parto vaginal, os efeitos causados na gestante e as alterações cervicais. A metodologia, então, foi feita uma revisão narrativa de literatura, com pesquisas realizadas de junho a julho de 2021, nos bancos de dados PubMed e Cielo, usando os descritores misoprostol, indução e parto, pesquisados em inglês e português. Foram selecionados 6 artigos científicos na íntegra, após serem aplicados os fatores de inclusão e exclusão. Como fator de inclusão, foram selecionados estudos que compararam o uso do misoprostol oral com o vaginal. E como um fator de exclusão, foram rejeitados estudos publicados há mais de 10 anos. O resultado, nós trouxemos que o misoprostol oral foi associado a maiores taxas de falha para alcançar o parto vaginal em 24 horas, maiores taxas de cesarianas e a maior necessidade da administração de ocitocina e ou amniotomia. Menos bebês nascidos com um índice de Apgar baixo e a diminuição na hemorragia pós-parto nas mulheres. Esses dois últimos são fatores positivos, então, do uso. O misoprostol vaginal teve uma maior hiperestimulação uterina associado com alterações na frequência cardíaca fetal, uma menor prevalência da diarreia como efeito adverso, e em relação aos demais efeitos pré-operatórios, houve já uma equivalência. Mas ele levou ao trabalho de parto de forma mais rápida que o uso oral. Não houve uma diferença estatisticamente significativa nos resultados de morbidade e morte neonatal grave ou morbidade e morte materna grave. E pontuamos que deveriam ser incluídos nos estudos fatores como comorbidades, IMC, raça, idade materna e quantidade de gestações. E as considerações finais, concluímos que se o tempo até o parto vaginal for o dado mais relevante para a eficácia da indução do parto, o uso do misoprostol vaginal é o de melhor escolha, evitando também a progressão para cesariana, já que o parto vaginal deve ser sempre preconizado. Como o tempo de internação hospitalar influencia alguns desfechos, como, por exemplo, o risco de desenvolver infecções, se faz relevante que esse tempo de indução do parto seja o menor possível, a fim de evitar também o sofrimento fetal e as repercussões maternas. Aqui, então, estão as nossas referências. Muito obrigada.